Olá! Mais uma vez estamos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes. Estamos aqui como aspirantes espirituais, buscadores de um sentido maior, né? Para o nosso ser, para a nossa vida, buscarmos aquilo que nem sempre os olhos conseguem ver, mas o coração sente. Então, estamos aqui juntos para fazer esse estudo da noite de hoje e vamos começar primeiramente, fazendo a nossa oração. Então, vou convidar todos a fechar os olhos, se conectarem com as forças espirituais que nos regem, e vamos pedir nesse momento a orientação do alto, a supervisão, pedir a permissão de Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, a toda a egrégora espiritual dessa casa, que se faça presente, possamos ser mediadores dos seus ensinamentos. Que cada pessoa que passar por esse vídeo possa se sentir tocada profundamente pela espiritualidade. Todos nós possamos, ao terminar esse estudo, estarmos muito melhores do que entramos nele. Muita gratidão pela oportunidade, graças a Deus. Então, vamos, meus irmãos, começando a falar do nosso exercício de concentração que fazemos na nossa casa. A cada mês nós trabalhamos com uma cor específica. Nesse mês é o amarelo. Então, o triângulo amarelo, a recomendação é que façamos a visualização no nosso chakra frontal, Ajna Chakra, né? E tentar visualizar esse triângulo nessa direção. O triângulo amarelo, né? Uma das virtudes dele é a tolerância. Amarelo é vida, amarelo é alegria. Então, quando você busca a sua alegria, quando você busca se olhar, busca a vivacidade, você vai olhar o outro de outra forma. Você vai ter mais tolerância com o outro, vai esperar menos do outro, porque você já está buscando para você mesmo essa vivacidade, essa luz, essa alegria que é de Deus. Os indianos dizem, né? Deus é Ananda. O que é Ananda? É a mais pura felicidade, plena, pura, né? Sem a necessidade de complementação. Só Deus pode nos dar esse tipo de felicidade, né? Então, essa é a primeira orientação da noite de hoje. Nós vamos agora para o nosso Bhagavad, esse livro tão especial, né, que vai narrar a trajetória de Arjuna, esse guerreiro que está lá na sua guerra tão difícil, com muita dificuldade de trabalhar, de lutar contra esses inimigos, que na verdade são seus parentes, que na verdade estão dentro dele. Essa que é a dificuldade da luta de Arjuna, né? E ele conta com quem? Krishna, a sua voz da intuição, o Deus do seu coração. Então, aqui estamos no capítulo 12, chamado Bhakti Yoga, que é a união pela devoção. A palavra yoga significa união, conexão, tá? E Bhakti significa devoção. Então, é yoga devocional. Você ter devoção por algo. A verdadeira religião é a união da alma individual com Deus, o Espírito universal. Então, a verdadeira religião, o religare, é unir-se a Deus. Como se faz isso? Depende, né? Cada um tem uma trajetória, cada um tem o seu bhakti yoga, né? Tem pessoas que têm verdadeira adoração por bichos, vivem 24 horas cuidando de bichos, salvando animais nas ruas. Não deixa de ser um bhakti yoga, é a forma dela adorar ali o sagrado. O sagrado está naquele animalzinho. Outras têm adoração por plantas, outras têm adoração por imagens, por determinadas religiões, por elementos, por Jesus. Tudo isso é bhakti yoga. Né? É o yoga em que você se devota a algo, se coloca inteiro em alguma prática, em alguma ação benevolente, tá? Então, estamos aqui finalizando esse capítulo. Então, nesse capítulo, ele começa com Arjuna perguntando quais são os melhores yogis. Yogis são os buscadores espirituais, aqueles que buscam, através de uma disciplina, aproximar-se de Deus, né? Então, Krishna vai respondendo, são diversos versículos, e aqui no finalzinho
Estamos nos versículos 18, 19 e 20. Eu vou voltar no 16 para a gente entender como ele estava explicando Arjuna. Então, é Krishna que está falando, esse Deus que fala do nosso coração, e diz o seguinte: eu amo aquele que não tem preconceitos, é justo e puro, imparcial, confidente, livre de toda ânsia e nunca desespera. Eu amo aquele que não se apaixona nem odeia, não se entristece nem cobiça e desapega-se das ações, tanto boas como más. Tudo que é exagerado está em desacordo, né, com a lei divina. Então, precisamos de equilíbrio. E não é à toa que ele fala aqui da ansiedade, não é à toa que ele fala aqui do desespero. Então, a recomendação é o desapego. É fácil? Não é. Ainda somos criaturas muito apegadas, principalmente a tudo aquilo que amamos. Mas a orientação de Krishna é essa, tanto que ele fala, não se apaixona nem odeia. Ambos são sentimentos extremos de fixação, de imobilizar, de prender. E, na verdade, o verdadeiro amor é aquele que movimenta. E o ódio também é isso. O ódio, na verdade, é você se fixar numa determinada criatura, né? O oposto do amor é a indiferença, não é o ódio. O ódio é um amor doente. Você se fixa na pessoa, a vida gira em torno daquela pessoa, e isso é um sentimento doentio, né? E então nós devemos buscar, né, esse amor que não seja com fixação e apegado. É difícil, mas é o caminho que devemos buscar. Depois Krishna continua dizendo assim: eu amo aquele que igualmente considera o amigo e o inimigo, os honrados e os desprezados, e com igual ânimo suporta o calor e o frio, o prazer e a dor, a nada se apegando, né? Então, muito bonito esse primeiro versículo, me emocionei bastante. Primeiro é essa questão de equanimidade. Amigo e inimigo, eu preciso ouvir da mesma forma e valorizar da mesma forma. Como é difícil, né? Como é difícil, principalmente que amizade e inimizade são coisas que estão dentro da gente, estão nos nossos sentimentos. E segundo ele, é que eu preciso dar a mesma atenção. E também cita os honrados e os desprezados. Aí já não se refere a algo de dentro de a gente, mas externo. Aquele que é aplaudido na sociedade e aquele que é diminuído na sociedade, eu preciso dar o mesmo olhar. Tá aí o que a gente não faz, né? Se uma pessoa de muito status, de muita riqueza vem falar conosco, a atenção é uma. Se é uma pessoa extremamente pobre, suja, morador de rua, será que eu vou atender com a mesma atenção? Então, olha que orientação bonita que é dada aqui por Krishna. Eu quero chamar a atenção também para o verbo. O verbo é considerar. A origem desse verbo é bastante interessante, né? Vem lá do latim, esse sidus quer dizer estrela. Constelação, olha que bonito. Então, considerar seria olhar para as estrelas, olhar para a constelação, ou seja, olhar o todo, olhar a conjuntura. Então, quando alguém me pedir algo, vir falar comigo, eu preciso olhar o todo. Eu não posso olhar só a aparência. Existe um mundo por trás, né, daquele ser humano. Então, é uma questão que eu trago para vocês refletirem também. Amo aquele que não murmura contra o destino, não se importa se o mundo louva ou censura. Em todo lugar está contente e firme em seu propósito. Em espírito, ele me adora. Então, mais uma vez, ele não se. Primeiro, ele considera, né? Depois, ele não se importa se o mundo está batendo palma ou falando mal dele. Será que a gente consegue fazer isso já? É um pouco difícil, né? A gente está sempre esperando o aplauso, a consideração, a aprovação. E a recomendação dele é que é, não devemos murmurar, ou seja, reclamar contra esse olhar das pessoas que estão na Terra para conosco, né? Então ele fala, devemos estar firme em seu propósito. Vamos marcar isso aí. O que é estar firme em seu propósito? Não vacilar. Como me foi dito quando eu entrei aqui na casa, quando a gente segue um caminho espiritual, não volta. É sempre para frente, é sempre no caminho da luz. Então, isso seria firme em seu propósito. Depois que você estabeleceu no seu coração qual o seu propósito de evolução espiritual, de crescimento, não pode voltar.
E é isso que a gente estava falando, de perseverança, de insistência. Vai ter obstáculo, muitos, alguns surpreendentes, que é pior. Você não esperava, mas vai ter. Você está pronto para enfrentar esses obstáculos? É esse o convite da prática espiritual. O caminho espiritual é isso. Não são somente flores. Porém, os mais amados, o último versículo, versículo 20, a gente está fechando o capítulo 12, e Krishna diz: porém, os mais amados meus são aqueles que praticam, como eu indiquei, esta bendita e jamais falível, quer dizer, infalível, yoga, ou união com fervor e amor, tal que não vejam nenhum outro ideal superior, né? Nem seus desejos, nem seus interesses pessoais, nada pode estar acima dessa sua busca de conexão com o divino, com o sagrado. E eu tenho que botar essa busca em tudo, na forma como eu olho meu filho, na forma como eu olho as pessoas, na forma como eu procuro ser verdadeiro com o outro. Em tudo eu tenho que botar essa adoração sagrada. Isso é colocar na frente. Né? Então, muitas das vezes, se apagar para que possa brilhar essa verdade, que é a verdade divina. Né? Tem um termo usado também em sânscrito que é bhavā. O que é bhavā? É essa devoção. Não basta você só fazer um exercício respiratório de yoga, por exemplo. Você tem que jogar devoção ali, você tem que se entregar de verdade. Né? Não basta somente você mentalizar aqui o triângulo amarelo. Você tem que jogar o bavá. Então, o que que é o bavá? É você se emocionar com aquilo, sabe? Colocar o seu coração naquilo. Não basta somente ouvir esse estudo, né? É se emocionar com ele, é deixar entrar em você, sabe? Então, esse que é o convite, como finaliza aqui o nosso Krishna, dizendo que é infalível esse yoga, que é o yoga da devoção, que é o yoga da entrega acima de tudo. Então, muito bonito, né, esse trecho, e realmente, quando eu preparo esse estudo, quando eu começo a ler o Bhagavad, eu já vou ficando bastante emocionada, é algo que me emociona muito, me toca profundamente, tenho muita afinidade mesmo com esses estudos indianos, né? E ele fala aqui, com fervor e amor, é preciso botar amor em tudo. O amor, ele tem que estar presente em tudo na nossa vida, em todas as nossas atitudes, né? Mesmo quando há dúvida, tem que ter amor aqui. O amor tem que estar à frente. É o nosso escudo, é a nossa armadura, é o que nos protege, é o que nos aproxima da espiritualidade superior. Então, vamos terminando aqui o Bhagavá e vamos para o livro Mediunidade Médium, da nossa Narci Castro de Souza. Então, vamos lá. Estamos no item 18, página 49. Pergunta 3. O que prejudica mais? A ingestão de carne ou a de álcool? A gente já viu anteriormente que não é indicado, né, não é recomendado para se trabalhar mediunicamente ingerir nem a carne vermelha, nem o álcool. Não são recomendados para a prática mediúnica. E aí vem a pergunta: o que é pior? Consumir o álcool ou a carne vermelha? Olha o que ela responde. A ingestão de álcool dificulta o contato da parte mais elevada de nossa natureza, o espírito, com a nossa personalidade, e favorece o assédio de entidades encarnadas viciadas em álcool. Então, o álcool, né, além dele ser altamente destrutivo, né, a ciência hoje já comprova isso, né? Como ele vai entrando e destruindo tudo que você fez, inclusive dieta, cuidado alimentar, medicamento, tudo que você faz para o bem do seu organismo, se você vai consumir o álcool, ele vai destruindo tudo, 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 tudo. Além disso, como ela disse aqui, tem uma outra questão, que são as entidades que ainda estão ligadas ao álcool. Então, quando a pessoa consome o álcool, aquelas entidades se aproximam. Por quê? Porque ela quer absorver aquele fluido, ela está presa ainda à terra. Então, por isso que ele é altamente destrutivo, não só para o seu organismo físico, mas também em relação às suas companhias espirituais. Qualquer tipo de droga, né? Qualquer tipo de droga que você faça ingestão, né? Ou consuma, ou se aplique, você está atraindo entidades que são viciadas, porque são substâncias altamente viciantes. Então, qualquer tipo de droga realmente vai atrapalhar a nossa vida, porque vai atrair espíritos que vão nos induzir ao vício.
E tem uma questão, né? O vício, ele é algo que está no organismo físico também. Então, muitas das vezes a pessoa consome ali achando, vai ser só uma dose, mas se ela tiver lá o gênio do alcoolismo, ela não vai conseguir ficar só numa dose. Quem sabe quem tem? Ninguém sabe. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a ingestão e até experimentar qualquer substância que seja uma droga. Depois ela continua falando da carne. A ingestão da carne contamina a aura com os fluidos pesados das emoções do animal na hora do abate e das vibrações inferiores da natureza do animal. Isso dificulta ao médium a recepção das vibrações de entidades do astral superior, além de dificultar a erradicação de emoções agressivas de sua natureza. Então, quando o animal é morto, que acontece? Ele tem uma emoção ali, medo, raiva, ele sente, né? Então, isso fica ali armazenado, né? Na carne dele e a gente acaba ingerindo. Mais uma questão que a gente não pode esquecer é o seguinte, né? Essa é a recomendação, é importante a gente estar atento, é um fato, mas tem uma outra questão. Como estão as nossas emoções? O que adianta eu não consumir a carne para não absorver a raiva, o medo do animal, se eu vivo com medo, se eu vivo com raiva, se eu não me amo? Então, o trabalho que é assim primordial à frente de todos, à frente do que você consome, a forma como você se veste, à frente de tudo, da limpeza física, de tudo, é o cuidado íntimo com as nossas emoções. O que a gente está nutrindo e alimentando dentro da gente? Esse é o primordial. E que não possamos usar nunca, né, o nosso dedo para apontar quem não está seguindo, né, determinada prática, não está comendo, não está usando a roupa adequada, porque às vezes essa pessoa não está seguindo determinadas práticas externas, mas internamente ela está até melhor que muita gente que está seguindo externa. Então, assim, uma recomendação que eu acho importante nesse estudo é isso, da gente olhar para dentro. Olha para dentro, tenta trabalhar em você. Esses sentimentos vão chegar na gente? Raiva, medo, inveja? Somos humanos. Quem é hipócrita para dizer aqui que não tem raiva? Né? Todos nós temos. Mas a questão é, você alimenta esse sentimento? Aí já é diferente. Né? Pode chegar e você tentar se livrar dele. Então, uma reflexão para a gente, trabalhar a mediunidade, para a gente trabalhar a espiritualidade, é importante limpar por dentro, é importante se esvaziar desses sentimentos altamente deletérios, né? Se não é bom vir do animal, que dirá da gente mesmo, né? Pior ainda. Então vamos para o nosso os arcanos maiores do tarô, o caminho da evolução espiritual, de Narciso Castro de Souza, a Cabala, né? Vamos ver as cartas do tarô, o que elas têm a nos dizer. Eu demorei muito a entender esse estudo, né? Sendo muito sincera aqui com vocês. E um aspecto interessante do tarô é que ele é um espelho do nosso inconsciente. Cada uma dessas lâminas vai trazer aspectos que vivem dentro de nós, estão na nossa jornada. Então, não é algo somente da seara mística, né? Um psiquiatra muito renomado, que é o Carl Jung, ele faz esse estudo e diz isso, que o tarô é uma mensagem da mente universal, são mensagens do inconsciente. Cada uma dessas cartas não pode ser interpretada de forma literal, é um outro tipo de linguagem, não é a linguagem racional, é a linguagem simbólica, tá? Então é importante a gente ter esse tipo de olhar antes de começar esse estudo. Entender esse estudo como um simbolismo que pode nos ajudar a entender o nosso ser mais profundo, porque nós vivemos muito na superfície, principalmente homens ocidentais, né? Seres humanos ocidentais que somos, vivemos o tempo todo na superfície, nas questões externas e não olhamos para dentro. Então, quando você estuda uma lâmina como essa, é um convite para olhar para dentro. E vamos tentar fazer isso no estudo de hoje, aqui como Messias e outras leituras, como é chamado também enforcado, tá? Então, vamos ver aqui algumas questões para a gente pensar antes de entrar no livro da Narci propriamente dito. Primeiro, que a posição dele faz lembrar o nascimento. Recém-nascido, geralmente, quando sai da barriga da mãe, ele sai como?
de cabeça para baixo, né? Geralmente sai de cabeça para baixo, geralmente segura, né, pelos calcanhares, leva aquelas palmadas em alguns casos, né? Ou é feito todos os procedimentos médicos para ele vir para a vida. Então, será que a gente não poderia entender também como um renascimento, um nascer para uma nova vida? É uma das interpretações que eu deixo para vocês pensarem aí. Que era muito comum, principalmente nas sociedades antigas, nas tribos, que os meninos, principalmente, quando viram rapazes, são convidados a um rito de iniciação. Então, às vezes, são colocados numa floresta, numa caverna. Algumas tribos brasileiras indígenas colocam os meninos com as formigas, enfim, colocam numa situação desafiadora, como essa. Para quê? Para que ele possa sair dali renascido, para que ele possa sair dali como se estivesse morrendo para uma vida e nascendo para outra. Então, é uma carta que traz essa proposta de morte e renascimento, um renascer para uma nova vida. Uma outra questão importante que a gente também pode analisar aqui, né, que essa posição da pessoa que está numa situação difícil como essa, depois a gente vai chegar lá na interpretação da Nassi, mas ele está aqui numa posição muito difícil, né? Então, quem nunca passou por uma situação difícil? Quem nunca passou por uma situação decisiva, né? Uma decisão que você sente literalmente de cabeça para baixo. Você não sabe o que vai fazer. Às vezes, uma situação que não é nem externa, é íntima, né? Uma questão psíquica. Então, quem nunca passou por isso? Então, a reflexão que ele traz aqui, vou até mostrar para vocês, esse livro que eu estou me inspirando também, é o Jung, o Tarot, tá? Que foi escrito pela Sally Nicholas, que foi uma aluna do Carl Jung. Então, ela faz análise da psicologia, né? Então, o que que acontece? Quando estamos nessa situação, nós não podemos nos fixar somente no que está nos perturbando. É o que a imagem traz. Olha a aparência de paz dele. Ele não está desesperado pedindo para sair dali, né? Que é o que a gente faz quando está numa situação difícil, começa a gritar, me tira daqui, não é isso? Olha só a aparência dele como nos traz uma lição de serenidade diante das dificuldades, né? Então, nós temos que sentir o sabor dessa experiência, por mais difícil que seja, sentir qual é o aprendizado que a vida quer nos trazer. E eu tenho certeza que agora cada um de vocês está pensando numa situação que passou difícil e que de repente não soube, né, aproveitar ou soube. O que que acontece? Geralmente, quando a gente está nessa situação, nós nos perguntamos assim, né? Por que o destino me escolheu? Por que me colocou nesse beco sem saída? Aí a recomendação aqui é o seguinte: em vez de perguntar isso, pergunta assim: quem sou eu para que isso me aconteça? Quem sou eu? Olha para você, né? O que precisa mudar? O que precisa ser trabalhado? O que essa situação vem me ensinar? Então, acho que é um aspecto interessante para a gente pensar, né? Quero chamar a atenção também que os pés estão apontando para o alto. Olha que interessante, para o alto. Espiritualidade, né? Espiritualidade. Então, está se abrindo para uma nova direção, que enquanto ele andava na terra, ele não estava se abrindo. A parte dele, que seria a parte terra, né, que são os pés, estão viradas para Deus, simbolicamente, né? Estão viradas para o alto. Tem um aspecto para vocês pensarem também, tá? Uma outra questão também, né, que eu queria trazer para vocês, que segundo o Jung, né, as situações desafiadoras, difíceis, né, que temos que fazer escolhas complexas na nossa vida, na verdade não é um castigo, não é uma punição. Segundo ele, né, é um jeito que a natureza tem de curar a nossa psique, né, o nosso psiquismo. Por quê? Aí ele diz o seguinte: Jung via essa situação do enforcado como um convite para sondar novas profundezas do ser. Então, um convite para a gente olhar sobre um outro prisma, uma outra abordagem, sair da forma como você olhava o mundo antes e olhar de outra forma. Por isso que ele está de cabeça para baixo, ele está olhando o mundo de uma forma que ele não tinha visto antes. E se vocês repararem, às vezes só no momento da dor nós fazemos isso. Quando tudo está bem, a gente não faz isso. Aí, no momento da dor, às vezes nós somos despertados para olhar
de outra forma, né? O inconsciente, né? Essa parte da nossa mente sempre tenta produzir uma situação impossível, parece ser impossível, um enigma assim para ser decifrado e resolvido, impossível. Para quê? Para forçar o indivíduo a desenvolver o que ele tem de melhor. Toda situação impossível na nossa vida vem nos fazer esse convite, nos forçar a desenvolver o que nós temos de melhor. Nós somos capazes de resolver o impossível, né? E essas situações desafiadoras vêm nos provar isso. Uma questão também que eu queria levantar para vocês, né, que é a abordagem que a Narci vai trazer, tanto que ela chama de o Messias, a semelhança com a situação de Jesus, né, da crucificação. Percebam que o formato das pernas representa ali um crucifixo. E aí a gente traz uma abordagem cristã, né, do nosso Cristo, do que a gente conhece aqui. Então, tudo que Jesus passou, né, sentiu-se traído, enfrentou uma horrível solidão no final de sua vida aqui na Terra. O Jung também fala sobre isso, sobre esse estado psicológico, quando o mundo parece desmoronar. Ele diz o seguinte: nós precisamos estar a sós para descobrir o que nos sustenta, quando nada nem ninguém pode nos sustentar. Então, é nesse momento de profunda solidão que às vezes nós descobrimos que somos fortes. Então, essa carta pode representar isso também. Esse momento que parece que acabou o jogo, estou perdido, não tem mais jeito, não tem mais saída. É nesse momento que a gente não tem nada para nos sustentar nem nos ajudar que nós descobrimos a nossa fortaleza interior, nessa análise psicológica, tá? É, eu, quando faço estudo, eu costumo fazer várias marcações nos meus livros, o livro está todo marcado. E tem algumas partes que eu vou confidenciar a vocês aqui, eu marco com umas gotinhas. O que que significa isso? Que eu chorei nessa parte, confesso a vocês. Então, essa parte, ele diz assim: estamos constantemente predispostos a dar mais valor às realidades presentes do mundo externo do que as do mundo interno. Por que que a gente não olha para dentro da gente, né? Por que que a gente está sempre preocupado o que o outro vai pensar, o que o mundo vai dizer, como o mundo quer que eu me comporte? Por que que a voz do mundo, da sociedade, é mais importante que essa voz interior? Se o próprio Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Então, me emocionei ao ler essa parte, perceber como a gente se trai, como a gente mente para a gente mesmo, né? Para tentar se enquadrar num sistema, né? E o nosso psiquismo, o nosso interior está ali gritando, dizendo para você o caminho que você deve seguir, né? Levando isso para o Bhagavad, é o Krishna, né? É essa voz interior que está te dizendo o que fazer e você não ouve, fica na superfície. Então, por isso que eu me emocionei muito ao ler essa parte aqui de como a gente não ouve mesmo. E diz ainda, né, que esse confronto, né, com o inconsciente demanda paciência e coragem. Então, é uma situação que vai demandar ciência e coragem, que é o que a expressão demonstra aqui. Como você consegue vencer uma situação dessa? Somente através do consentimento. O que que é o consentimento? Entrega. Se entregar ao seu destino. Cooperar com o seu destino. Quando você faz isso, você escolhe o seu destino. E quando você escolhe o seu destino, você se liberta dele. A gente fica teimando, né? As coisas se apresentam para a gente como deve ser, a gente fica teimando, não aceita, né? E segundo essa carta, nós temos que nos entregar. Tanto que ele cita aqui no livro Jesus. Jesus na cruz diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Entrega é o que falta, né? É a fé de entrega, de aceitação. Na maioria das vezes, nós teimamos com a nossa personalidade, com o nosso ego, que nós queremos, mas precisamos ter essa confiança que nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós. Entregar a Ele, confiar a Deus, com essa serenidade aqui, ó, a situação que parece estar de cabeça para baixo no mundo. Mas o de cabeça para baixo no mundo pode ser a melhor forma de crescimento para Deus, né? Então, é uma carta que traz esses convites para a gente.
Vamos ver o que a Narci diz no livro. Ela diz o seguinte, que a letra do alfabeto hebraico ela mede, seu valor numérico é 30, seu hierógrafo é o braço, utilizando todas as articulações, indicando que o espírito já consegue plasmar uma personalidade apta a exercer os direitos conquistados. Então, chama atenção aqui para esse símbolo que é o braço. O braço ele está relacionado, né, numa leitura holística, com o chakra cardíaco, coração. Então, eu só vou conseguir ficar nessa posição, me entregando à vontade divina, quando eu agir com esse chakra, movimentada pelo meu coração, pela minha centelha divina. O braço está relacionado, gente. O interessante é que ela diz aqui que o braço utiliza todas as articulações. Perceba que o braço ele está, de certa forma, preso ali. Pode, né? Como é que pode estar no controle de todas as articulações se está preso? E aí eu coloco uma reflexão para vocês. Quem disse que a imobilidade também não é movimento? O estar parado também é movimento, dependendo do que você está fazendo quando está parado. Né? E às vezes o movimento inconsciente não traz evolução nenhuma. Então, o que vai nos trazer evolução é a consciência do que estamos fazendo, né? É como disse o Bhagavan, a firmeza no propósito. Então, o que está aparentemente parado aqui atrás, preso, na verdade está causando uma grande reflexão e crescimento nesse ser que está passando por esse processo. Muitas reflexões, né? Vamos seguir mais um pouquinho. A lâmina desse arcano nos mostra um homem nu, de cabeça para baixo, coberto apenas por um pano, como uma fralda, sobre seus órgãos genitais, de pendurado pelo pé esquerdo numa trava apoiada em 2 troncos de árvore, com 6 ramos podados em cada um. A árvore, ela tem uma simbologia também da maternidade, a mãe natureza, né? Então, é como se fosse um filho novamente também acolhido naquele útero, também pode ser interpretado assim. A perna direita dobrada sobre a esquerda forma uma cruz, e aí tem o simbolismo do Cristo, do cristianismo. E as mãos estão unidas atrás, nas costas, de modo a formar com o braço e a cabeça um triângulo invertido. Então, percebam aqui um triângulo, as 3 pontas, ó. Só que ele está com a ponta para baixo. O que significa isto? Significa aterramento, estabilidade, canalização das energias inferiores, tá? Energia dinâmica, força criativa se manifestando no universo. Quando o poder divino vem para a Terra, ele vem através de criatividade, né? Cada um de nós é um ser singular, não tem uma flor igual a outra. Olhem para uma roseira, olhem para qualquer planta mesmo tendo a mesma raiz, né, o mesmo caule, cada uma é de um jeitinho. Isso é o quê? A obra divina é extremamente criativa. E todos nós somos completamente diferentes, apesar de sermos filhos do mesmo pai, né? Então é isso, gente. Essa descida da força divina vai trazer uma criatividade para a criação, tá? Esse símbolo do triângulo invertido com a ponta para baixo, ele está também no yantra, no símbolo do chakra umbilical. No chakra umbilical tem esse símbolo do triângulo com a ponta para baixo. O chakra cardíaco, ele tem o encontro dos triângulos, né? Tanto uma ponta para cima como uma ponta para baixo, que seria representando a união cósmica entre a consciência e a energia. Isso é geometria sagrada, né? Então, todos os símbolos geométricos trazem significados profundos, holísticos, que os grupos antigos, as sociedades consideradas primitivas, né, arcaicas, já conheciam e utilizavam isso. Aterramento. Tem uma prática hoje em dia chamada de aterramento, que é você caminhar de pés descalços, na grama, na terra. A ciência descobriu que é extremamente saudável, porque tem toda uma relação com o eletromagnetismo da terra, como caminhar na beira do mar também. Né? Então, a ciência cada vez mais se aproxima dessas visões que estão no universo holístico, que a gente já vem divulgando, né? Essa questão do andar descalço, de se conectar com a Terra, tá? Então, aterramento. Seguir mais um pouquinho. Esse homem cuja cabeça está virada para a terra demonstra que suas melhores conquistas ele doa para o mundo denso, e neste ele concentra sua atenção.
É Jesus, né? O Cristo faz isso, né? Ele vem aqui para o mundo denso, ele faz esse sacrifício, né? Para quê? Para o bem da humanidade. Então, ele doa o que ele tem de melhor para a humanidade. É a descida, né, de uma força suprema para uma energia muito inferior, que é no caso do planeta Terra, que somos nós. Então, imagine o sacrifício, né, para esse ser de tão alta envergadura que foi Jesus chegar até nós como um ser humano com carne. E ainda sofrer ser pregado na cruz. Né? Então, essa carta tem essa simbologia. Ele está suspenso pelo pé não apoiado e mostra com isso um ato voluntário de descida vibratória. Foi o que Jesus fez. Em missão de sacrifício. É um enviado das esferas espirituais elevadas para uma manifestação no plano físico. Essa palavra sacrifício é interessante, que ela tem a mesma origem do sagrado. Então, sacrificar-se está relacionado com tornar-se sagrado, né? Com estar além dos seus interesses pessoais. É, isso aí. É, representa a última etapa do trabalho da essência espiritual em sutilizar a personalidade figurada pelo triângulo invertido, formado pelos braços e cabeça. Então, essa simbologia do triângulo invertido aqui na análise da Narcís está relacionado com a personalidade, tá? Então, a personalidade, ela precisa se sutilizar. Para quê? Para que o espírito imortal possa brilhar. À medida que a gente consegue sutilizar essa parte nossa mais externa, mais superficial, a gente deixa brilhar o mais profundo. Esse estudo, gente, é um estudo de profundidade, é um estudo que nos chama para olhar lá na profundidade, nas profundezas do nosso ser. Lá naqueles baús que a gente não quer mexer, aquelas gavetas que a gente não mexe, o estudo vem nos convidar a isso, né? A olhar tudo aquilo que a gente precisa olhar. E aí ela faz uma decomposição aqui, não dá tempo da gente ler tudo. Eu destaco aqui no finalzinho, quando ela diz assim, no caso da encarnação de um avatar, isso evidencia seu total desprendimento em favor da humanidade, o sacrifício total por puro amor. Que o conhecimento esteja submetido à roda da esfinge, isto é, que a lei da natureza siga seu curso sem a interferência da ciência, ou seja, a roda continua girando, né? Não importa, né, se você é um ser evoluído, se você é um ser atrasado, não importa que tipo de ser você é. O planeta continua girando e a gente está submetido a essas leis. Ninguém vai passar pelo planeta Terra sem acontecer nada na sua vida de ruim. Vai acontecer só coisa boa? Não vai. O planeta é movimento e a roda passa por cima da gente mesmo. Né? Então, é um alerta, né, da Darcy a respeito disso, quando ela fala que a lei da natureza precisa seguir o seu curso. Depois, na 143, ela diz que isso significa que quando a nossa compreensão aperfeiçoou-se, ela não hesita em sacrificar métodos antigos de escolas iniciáticas, modificando-os e adequando-os a um novo momento. Então, à medida que você evolui, certas práticas vão ficando para trás mesmo consideradas sagradas pelos antigos. É o que ela falou aqui. Tá? Sacrificar métodos antigos de escolas iniciáticas, modificando e adequando ao novo momento. Então, a roda gira, né? E o que, que acontece? O mundo se transforma. Os hábitos não são os mesmos, os costumes não são os mesmos. E daí nós precisamos nos adequar. A lei é soberana sobre a autoridade individual, e no final ela fala que a vitória do sutil sobre o denso, da individualidade sobre a personalidade, deve prevalecer sobre o pentagrama. Ou seja, a individualidade tem que vencer a personalidade, que é a parte mais externa do nosso ser, né? E aí, depois, no final desse capítulo, ela traz uma reflexão sobre a cruz também, que representa o Messias atuando no mundo físico. É o sacrifício de um ser liberto que se submete a assumir um corpo físico. Ele não precisava, era um ser já liberto, era um ser evoluído, mas que se submete a essa prática. Para quê? Para promover a libertação de muitos através do conhecimento,
Então, o que nos liberta não é o sangue de Cristo, não é o fato só dele ter vindo aqui, não é isso que vai nos libertar. O que nos liberta é o conhecimento que ele trouxe. Então, como devemos fazer para nos libertar e vencer esse planeta, vencer esse momento de prova e expiação? Estudar o Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos morais do Cristo. Né? Tem a parte da vida dele, tem a parte dos milagres, mas a parte mais importante são os ensinamentos. O que ele diz que deve ser feito, como nós devemos agir. Porque ele se sacrificou para trazer isso aqui. Isso era desconhecido no planeta Terra. Vigorava aqui a lei do olho por olho, dente por dente. Ele vem e fala assim: ama o seu inimigo, perdoa quem te odeia. Olha que marco histórico que ele deixou nesse planeta. Né? Então, é isso que nós precisamos seguir, colocar em prática. Né? E é essa novidade que eu considero a mais importante, é colocar em prática. Não adianta só ler, não adianta só cantar para Jesus, pensar em Jesus. Nós precisamos colocar nas ações do dia a dia, em cada ação do dia a dia. É o que ela diz aqui, ó. Não só através das palavras, mas dos atos e da energia poderosíssima que dele se irradia, mantendo toda a atmosfera do planeta e dando um grande impulso na evolução de toda a humanidade. Então, a partir do nascimento de Jesus no planeta, a humanidade avançou. E pode avançar muito mais, né? Porque avançou pouco. Pode avançar muito mais. E deve, porque, na verdade, não se prestou atenção aos ensinamentos morais. Ficamos muito presos aqui aos milagres, que Jesus vai resolver minha vida através de algum milagre, né? Ele já veio, já me libertou, já estou salvo. Se eu disser que eu sou cristão, eu estou salvo. E a gente vai percebendo que só isso não basta. É precisa transformação interior. Então, uma carta que vai falar muito para a gente a respeito desse trabalho que Jesus, que esteve aqui na Terra, fez por nós, que se sacrificou, saiu de uma esfera muito mais evoluída, uma esfera densa, que é a nossa, para quê? Para nos ensinar, para nos dar o caminho. E perguntaram a ele, de tudo que você está falando, qual é o maior ensinamento? E ele falou: amar a Deus de todo o seu coração, o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É uma tríade. Deus, o próximo e você. Se você não se ama, você não pode amar ninguém. E se você diz que ama Deus, você tem que amar todas as criaturas dele. Senão esse amor não é verdadeiro. Porque ele está presente em todas as criaturas. Então, essa tríade bendita que regula a principal moral do Cristo. Esse ser maravilhoso que só nos oferece ensinamentos perfeitos. Para terminar, nós temos uma mensagem e um discurso do arcano, e é uma parte que nós costumamos fazer uma meditação. Então, eu convido todos vocês a fechar os olhos, se concentrar. Se quiserem abrir para dar mais uma olhada aqui na carta, pode olhar a carta de novo. Tenta trazer essa imagem na sua meditação. E vamos respirando bem devagar. Vamos fazendo aquela respiração bem profunda, mas controlada, de olhos fechados. Vai soltando o ar controladamente. Vai trazendo essa imagem na sua tela mental. Sacrificar-se por outrem é a determinação da lei divina. Lembra-te que é quando a tudo se renuncia em prol do bem coletivo que se recebe a graça de tornar-se incólume ao mal. Não cogites receber a gratidão dos homens. Entrega sempre ao Senhor o resultado de suas nobres ações. Discurso do Arcano 12. Do seio incorruptível da fonte que me gerou, do mundo onde a unidade é soberana, eu chego ao mundo da diversidade para trazer o meu concurso e estabelecer minha aliança. Dou-me, por amor, aos meus pequeninos irmãos,
Derramo de mim o melhor que possuo em favor da obra do meu Pai. O sacrifício do transitório abre as portas da grandeza insuspeita de tudo. O que, por não ter tido princípio, jamais terá fim. Venho ao mundo, mas não sou do mundo. Opero a transmutação do que é vil em nobre. Ofereço o tesouro do Espírito àqueles que o queiram e possam receber. Mostro o caminho, sinalizando com o meu sangue, com minha vida, que fragmento e que a mim retorna multiplicado e fortalecido. Eu sou o eu sou, a essência exteriorizada de poder alquímico redentor. Vim para os humildes e por isso receptivos ao efeito do meu poder e do meu ensino. Em minha vida, múltiplas manifestações de vida constantemente percorrem a redentora senda do sacrifício e da renúncia. Vamos abrindo os olhos devagar. Tem mais um trechinho, que é de mim que surge um novo ser no ventre de cada mãe. Sou a mãe que surge no coração de cada mulher. Eu sou o leite que do seu seio jorra. Sou o amor que acalenta. Sou a eterna fonte da vida. Meus irmãos, e que esse sentimento de renascimento para uma nova vida, uma vida em conexão com o que há de mais belo em nós, possamos terminar o nosso estudo e namastê.